Hoje, o nosso 17º dia, nós estamos aprendendo com as portas de Jerusalém. Hoje a terceira parte da nossa ministração. Lembrando que são 12 portas, nós aprendemos 3 portas no primeiro dia, 3 portas no segundo dia. Hoje nós vamos ver 3 portas e amanhã pela manhã também estaremos estudando as últimas 3 portas. De modo que nós vamos olhar para as 12 portas de Jerusalém. E isto tem um significado extraordinário. Nós estamos estudando a vida de Neemias. Neemias foi levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias estava na Babilônia e ele sai da Babilônia, ele vai até Jerusalém para reconstruir os muros. Os muros de Jerusalém, eles cercavam 100% da cidade. Então, toda a cidade era cercada por muros, e nesse muro haviam 12 portas. Tá? Essas 12 portas, cada porta tinha uma função, cada porta tinha um significado, e a gente tem trazido esse significado para a nossa vida. Porque nesse nosso tempo de reconstrução, nesse nosso chamado para reconstruirmos alguma área da nossa vida, ou toda a nossa vida, Deus, ele quer ministrar sobre todas as áreas, né? 12 significa totalidade, né? Os 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 filhos de Jacó, os 12 apóstolos no Novo Testamento, né? Os 12 cestos lá, quando Jesus fez a multiplicação, as 12 tribos de Israel, enfim, o número 12, ele tem um significado importante para nós, povo de Deus, e ele significa a totalidade, né? Então, quando Deus quer reconstruir algo na minha vida e na sua vida, Deus quer reconstruir na sua totalidade. E é muito importante que você volte o teu coração, o teu olhar para cada uma dessas portas, porque quando aqui no capítulo 3, o povo ele se anima e começa a ajudar Neemias, a contribuir com Neemias, quando o povo se fortalece e começa a reconstruir os muros, é muito importante, nós vimos aqui, estamos vendo, que eles começam a reconstruir pelas portas, por estas áreas da nossa vida que são áreas importantes, tá? Nós vamos ver hoje, a partir da 7ª porta, a 7ª, a 8ª e a 9ª porta, que são reconstruídas no muro, tá bom? Então vamos lá? A porta de número 7 é a porta da inspeção, ou a porta da vigia, tá? Jesus é o nosso guarda fiel. Dentro dessa perspectiva que nós vamos olhar para a reconstrução desta 7ª porta, a porta da inspeção, ou a porta da vigia. Neemias capítulo 3, o verso de número 31. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até à casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. Até aqui. Uma das portas que foram reconstruídas foi a porta da inspeção, ou a porta da vigia, tá? E essa porta, ela era uma porta muito importante, porque ela era a porta da guarda, do cuidado, né? As pessoas que estavam vigiando, cuidando da cidade, protegendo a cidade. Então, haviam pessoas que estavam 24 horas sendo levantadas para serem colocadas em lugares estratégicos do Muro de Jerusalém, cercando toda a cidade. E estas pessoas, elas utilizavam esta porta, a porta da vigia ou a porta da inspeção. Era dali que eles inspecionavam toda a cidade, que eles olhavam para toda a cidade, que eles vigiavam toda a cidade. A 7ª porta é a porta da vigia. E o que significa isso na nossa vida? Qual é a área da nossa vida que está nessa porta? É a oração e nós estarmos vigiando e cuidando da nossa vida o tempo todo. Não é apenas preocupar-se com a restauração, com a reconstrução, mas também o cuidado para a gente não acabar se envolvendo novamente nas coisas desse mundo. Não permitir que o inimigo venha e que ele
transforme aquilo que é o paraíso, aquilo que Deus está restaurando na nossa vida, no inferno novamente. Quando Adão e Eva, eles cometem o pecado e eles desobedecem a Deus, eles não creem em Deus, é porque eles permitiram que o inimigo se aproximasse. Eles permitiram, eles não vigiaram, eles não ficaram atentos como Deus havia dito na sua palavra. Se tem algo que eu e você precisamos, é estar atentos. Nós não podemos bobear, nós não podemos fazer como se nada tivesse acontecendo à nossa volta. Nós temos que tomar cuidados com a nossa vida. Um texto da Bíblia que vai orientar muito o nosso coração nesse sentido é lá Mateus 26, 41, quando Jesus está no Getsêmani e Jesus volta e percebe que os seus discípulos estão dormindo, e isso acontece por 2 ou 3 vezes. Era uma noite para estar vigiando, era uma noite em que o inimigo estava ao derredor deles, procurando tragá-los, e era necessário que eles estivessem vigiando e que eles não deixassem brechas e que eles não dessem oportunidade para o inimigo agir contra a vida deles, contra a família deles. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai. Jesus está falando com os seus discípulos, com os seus servos. Jesus está falando com e ore, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma das coisas que nós temos que tomar conta e aprendermos e entendermos é que nós não podemos bobear, né? Porque a velha criatura, a nossa carne, os nossos desejos, as nossas ambições, a nossa velha criatura, ela tenta se manifestar o tempo todo. E nós devemos estar o tempo todo vigiando e guardando o nosso coração e a nossa vida. Sabe? Não podia bobear. Era necessário que estivessem de vigia, que estivessem o tempo todo olhando e observando para tomar todos os cuidados. Porque o inimigo, ele é sorrateiro. O inimigo, ele vem, ele começa a aparecer como quem não quer nada, ele começa com uma conversinha mole, lembra lá de Adão e Eva, começa com uma conversinha mole, falando de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando você vê, você está envolvido. Então, uma das coisas que nós temos que tomar cuidado na nossa vida é vigiar. Vigiar e orar o tempo todo. Colocar a nossa vida diante do Senhor o tempo todo, pedindo para que Deus nos ajude o tempo todo. Um dos textos que me impressionam na Bíblia é um verso que está lá em Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo fala sobre a liberdade, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam livres e não vos submetam de novo a um jugo de escravidão. Paulo fala a respeito disso. E lá no versículo 7, Gálatas 5, versículo 7, Paulo está advertindo aquela comunidade cristã. Eram pessoas cristãs, eram pessoas de Deus, mas Paulo adverte severamente aquelas pessoas. Ele diz o seguinte: quem vos enganou? Quem vos fascinou? Quem fez com que vocês se perdessem? Quem fez com que vocês se tornassem novamente prisioneiros? Porque Cristo libertou vocês. Quem foi que colocou vocês de novo numa prisão? Você sabe que o pecado, ele nos prende, o pecado, ele nos aprisiona, né? A religiosidade nos aprisiona. Cristo nos liberta. E Jesus veio para nos libertar. Por isso que ele diz que nós devemos conhecer a verdade a cada dia. E cada dia que a gente conhece a verdade, a gente vai sendo liberto. Mas nós devemos vigiar e orar o tempo todo. Nós devemos guardar o nosso coração, guardar a nossa vida. Não deixar ser iludido, não deixar ser enganado pelo inimigo ou pelas coisas desse mundo. Você precisa ficar atento e ser cuidadoso e ser zeloso com a tua vida e com a tua família, né? Estar atento o tempo todo. Estar atento à tua casa. Estar atento àquilo que está acontecendo com teu filho, com a tua filha, aquilo que está acontecendo com o teu casamento, aquilo que está acontecendo com a tua família. Às vezes nós vamos nos envolvendo achando que tudo é normal, achando que tudo pode, achando que são coisas da nossa época, são coisas do nosso tempo, e nós não percebemos que nós estamos nos afastando demais, e depois fica muito difícil para voltar. Na hora que as coisas apertam, a gente está muito longe. Então, nunca se afaste muito, nunca se afaste da presença de Deus. Nunca afaste o teu coração da presença de Deus. Esteja o tempo todo atento, o tempo todo ligado, o tempo todo conectado com Deus. Não brinque com
as coisas, porque o inimigo ele fica ao nosso derredor, esperando a quem ele possa tragar. Nós devemos estar cuidando e zelando do nosso coração e da nossa família, tá? Olha o que diz Efésios 6,18. Nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e suplicando por todos os santos. Olha o que Paulo fala aqui. Efésios capítulo 6, nesse texto, Paulo está falando sobre a armadura. Ele está olhando para a nossa vida como cristão, como um soldado, olhando para a nossa vida como soldado, como soldados de Cristo. Por quê? Porque nós estamos numa batalha. E Paulo, ele diz que nós devemos orar o tempo todo. Orar o tempo todo. Suplicar ao Espírito Santo. Devemos estar orando o tempo todo, orando pela nossa vida, orando pela nossa família, orando pela igreja de Cristo, orando por aqueles que servem a Deus, por aqueles que estão à frente, né, servindo a Deus, abrindo, né, caminhos novos, missionários, pastores, enfim, aqueles que estão trabalhando na linha de frente. Devemos estar intercedendo uns pelos outros o tempo todo. Você deve orar pelos teus filhos todo dia, você deve orar pelos teus pais todo dia, você deve orar pela tua esposa, pelo teu marido, todos os dias. Nós devemos orar o tempo todo, colocar a nossa vida o tempo todo diante do Senhor, vigiando nisto com toda a perseverança. Vigiar com toda a perseverança, ou seja, em todo momento, não parar de vigiar. Você precisa orar e colocar a sua família diante do Senhor. Nesse mundo que a gente vive, nós devemos aplicar esse princípio da nossa vida. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Nós devemos estar o tempo todo vigiando e orando, colocando a nossa vida diante do Senhor, a nossa vida diante do nosso Deus. Tá bom? Olha só. O próprio Neemias fez isso, né? Está lá no capítulo 4. Neemias, ele estava reconstruindo os muros junto com o povo e os inimigos se levantaram. E era necessário que eles estivessem o tempo todo vigiando e orando. Nós estamos reconstruindo, mas a gente tem que reconstruir. Numa mão, a gente tem que estar com a pá de pedreiro reconstruindo. Na outra mão, nós temos que estar com a palavra de Deus e em oração, vigiando o tempo todo, para ficar firme na palavra. Olha só o que diz aqui Neemias 4, 8 e 9. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém. Os inimigos se uniram para guerrear contra Neemias e contra os reconstrutores do muro. E para desviarem o seu intento. Olha só o que o inimigo faz. Ele vem para guerrear contra a nossa vida e para tentar desviar a gente dos propósitos, desviar a gente daquilo que Deus estabeleceu como meta, como objetivo para a nossa vida. Pode ter certeza que você que começou a querer reconstruir a tua vida ou alguma área da sua vida, pode ter certeza que desses 17 dias o inimigo já tentou desviar você do projeto de Deus. Ele tenta nos desviar. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, ou seja, vigiamos. Isso aqui é vigia. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos uma guarda contra eles, ou seja, dia e noite ficamos vigiando por causa deles. Ou seja, Neemias, ele tinha completo entendimento de que aquilo era uma obra de Deus, ele tinha completo entendimento de que ele tinha chamado por Deus para reconstruir, mas ele sabia que o inimigo estava cercando, que o inimigo não queria que aquilo fosse feito. Se você quer reconsertar teu casamento, você acha que o inimigo quer? Se você quer se aproximar do teu filho, se você quer reconstruir tua família, você acha que o inimigo quer? Você acha que ele está contente com isso? Se você quer reconstruir a tua vida, você acha que o inimigo está contente com isso? Claro que não. Ele vai tentar de todas as formas te persuadir, ele vai tentar de todas as formas te enganar, ele vai tentar de todas as formas tentar destruir esse projeto maravilhoso que Deus tem para a tua vida e para o teu coração. Por isso que você tem que estar atento, por isso que você tem que estar vigiando, por isso que essa porta precisa ser reconstruída na sua vida. Você não pode permitir que o inimigo ele venha triunfar sobre a tua vida. Aí talvez você diga, mas pastor, eu sou tão frágil, tenho tanta dificuldade, tenho tanta luta, mas eu tenho uma boa notícia para você, está lá no Salmo 121. Aliás, o Salmo 121 todo é uma resposta de Deus sobre o cuidado e sobre a guarda.
Você tem que colocar a tua vida na presença de Jesus. Você tem que colocar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque nas mãos de Jesus você está seguro, como diz também no Salmo 91, tá? Olha o Salmo 121, o que diz aqui. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus sempre virá em teu socorro. O que cabe a você? O que cabe a mim? Orar e vigiar. Deus sempre irá nos socorrer. Deus sempre irá nos guardar. Deus sempre irá nos proteger. Mas nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos colocar a nossa vida na presença de Deus, estar orando e vigiando o tempo todo. Essa porta precisou ser restaurada. A porta também precisa ser restaurada na nossa vida. A porta da oração e a porta da vigia. Nós temos que estar o tempo todo vigiando. A oitava porta, que foi reconstruída de Jerusalém, é a porta do pátio ou do cárcere, a porta da guarda. Jesus é a verdade que nos liberta. Eu quero ler com vocês Neemias capítulo 3, o verso de número 25. E Palai, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre, que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda, junto a ele, Pedaías, filho de Parés. Uma oitava porta que foi reconstruída é a porta do pátio do cárcere, ou a porta da guarda. É a porta que dava a prisão, ali o lugar onde o profeta Jeremias ficou preso, certo? Esse lugar era o lugar onde havia a prisão e onde as pessoas ficavam ali presas, e Jeremias e muitos homens de Deus ficaram em alguns momentos ali, momentos de perseguição, momentos em que Jerusalém estava completamente complicado, eles ficaram presos ali. A oitava porta é a porta da libertação das prisões e das cadeias. Eu e você precisamos ser libertos de prisões e cadeias. Uma das coisas que Deus tem ministrado muito no nosso coração nesses dias é que Deus, ele tirou a gente da escravidão. Mas a escravidão precisa ser tirada de dentro da gente, né? A escravidão precisa ser tirada de dentro do nosso coração. Nós fomos tirados daquele mundo de pecado, nós fomos tirados daquele mundo sem Deus, nós fomos tirados daquele mundo sem propósito, e Deus tirou a nossa vida. Nós temos estudado sobre isso à noite, né? Falando sobre o deserto. Hoje vai ser a segunda ministração, falando sobre o deserto. Eu disse que Deus tirou a gente da escravidão do Egito, e Deus está levando a gente para uma terra prometida, para um lugar de libertação, para a gente ser livre e abençoado. Mas existe um processo, a gente chama de deserto. Esse processo, esse tratamento de Deus, esse cuidado de Deus, em que Deus vai arrancando as prisões e cadeias do nosso coração e da nossa vida. E como que Deus faz isso com a minha vida e com a sua vida? Através da palavra. Diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe cadeia ou prisão que suporte, que sobreviva à palavra de Deus. Não existe nada que sobreviva à palavra de Deus, nenhuma prisão e nenhuma cadeia da nossa alma. Quando nós abrimos o nosso coração para recebermos a palavra de Deus, quando nós permitimos que a fé entre no nosso coração e na nossa vida, quando nós cremos no Senhor e confiamos no Senhor, a palavra de Deus, ela se torna um instrumento poderoso de transformação, de cura e de libertação da nossa vida. Não existe nenhuma área da sua vida que não seja transformada por meio da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, da manifestação da palavra de Deus na tua vida. Eu quero dizer para você que existem ainda áreas da nossa vida em que nós precisamos ser libertos. Quem sabe você é um cristão, um homem de Deus, mulher de Deus, mas você ainda tem alguns vícios, alguns hábitos que precisam ser transformados, alguns vícios que você precisa ser liberto, alguns maus hábitos que você diz, eu não quero isso mais na minha vida, eu preciso parar com isso. Alguns sentimentos, né, algumas coisas no teu coração e na tua alma que você precisa ser liberto.
algumas travas, algumas trancas na tua vida, e a palavra de Deus, ela te liberta de todas estas coisas. A palavra de Deus vai te libertando, vai te restaurando a cada dia, vai transformando a tua vida, vai ministrando o teu coração, e Deus vai te transformando totalmente, tá? Olha só o que diz aqui Lucas, capítulo 4, a partir do verso 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus abriu, eles abriram o livro e entregaram para Jesus. Jesus começou a ler o livro e disse o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, aos presos e recuperação de vista aos cegos, para colocar em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse texto aqui fala do começo do ministério de Jesus, e assim que Jesus foi batizado, Jesus foi para o deserto, onde ele ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Depois ele volta, e quando ele volta, ele entra na sinagoga, e ele pega um pergaminho, um texto do profeta Isaías, está lá em Isaías 61, e ele abre esse texto, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu. E me ungiu para trazer boas novas, me ungiu para trazer restauração de vista aos cegos, e me ungiu para libertar os oprimidos. Ou seja, a missão de Jesus é nos libertar de todos os cárceres e de todas as prisões. E Deus quer, nesse tempo de reconstrução da tua vida, Deus quer trabalhar nessa área da tua vida. Deus quer libertar você de todas as cadeias e de todas as prisões. Não existe nenhuma cadeia e nenhuma prisão que seja mais forte do que o poder de Deus. Eu lembro lá de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas, eles estão presos e eles estão em oração. Lá pela meia-noite, eles estão em oração e cantando louvores ao Senhor. De repente, um poder se manifesta e aquelas portas, as trancas se arrebentam e eles ficam livres daquela prisão. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se manifesta na nossa vida. Tenha plena convicção de que Jesus, ele liberta você de todas as cadeias e de todas as prisões. E esta é uma porta extraordinária que Deus quer restaurar na tua vida. Deus, ele vai te libertando de todas as cadeias e de todas as prisões. A nona porta é a porta das águas, o derramamento do Espírito Santo. Esta é a nona porta. Neemias capítulo 3, verso 26. E aos servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até a frente da porta das águas, na direção de leste e da torre que ali sobressaía. A nona porta que Deus quer restaurar na tua vida, nesse processo de reconstrução, é a porta das águas, tá? A porta das águas. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como só um homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento. E todos podiam ouvir com entendimento. No primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Você sabe que o entendimento da palavra de Deus vem pela ação do Espírito Santo em nossa vida. E é muito interessante, é impressionante essa passagem, porque assim que eles reconstroem a porta das águas, eles se reúnem todos, pensa que é um tempo de reconstrução, e eles se reúnem todos, todo o povo se reúne ali, e
o profeta, o sacerdote, eles começam a ler a palavra de Deus, e diz a palavra que, à medida que eles iam lendo, todo o povo ia entendendo. O Espírito Santo de Deus é que nos dá a compreensão da palavra de Deus. Nós conseguimos compreender e entender a palavra de Deus por meio da ação do Espírito Santo. E Deus quer restaurar esta porta na sua vida. Deus quer restaurar a presença do Espírito Santo na tua vida, a ação do Espírito Santo na tua vida. Deus quer reacender a chama do Espírito Santo, do poder de Deus na tua vida. A nona porta que Deus quer restaurar na tua vida é a porta do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que você tem compreensão da palavra, que você tem entendimento da palavra. É através do Espírito Santo que você descobre, que você entende os mistérios de Deus para a tua vida, a bênção de Deus para a tua vida. O Espírito Santo de Deus foi dado para a igreja para nos guiar, para nos orientar, para nos dar entendimento e compreensão da palavra de Deus. Olha João 7,37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Espírito Santo de Deus é essa dádiva de Deus, é esse presente de Deus que foi oferecido a todos nós. O Espírito Santo de Deus é que nos dá entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem ministra poder sobre a nossa vida para a gente destruir as obras das trevas, as obras do maligno, para que a gente arrebente todo impedimento, toda barreira que impede você de alcançar os propósitos de Deus na tua vida. Deus quer reconstruir esta porta. Deus quer reconstruir o teu relacionamento com o Espírito Santo. Deus quer reconstruir o teu relacionamento com a presença dele. E Deus está presente nessa terra através do seu Espírito. Quando Jesus foi para o Pai, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. E ele irá guiar vocês, ele irá conduzir você, ele irá derramar poder sobre a tua vida. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, eu declaro que esta porta está sendo reconstruída na tua vida, que você será cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus, que a graça do Senhor será derramada sobre a tua vida. E quando você é cheio do Espírito Santo, você tem uma compreensão da palavra, você tem um entendimento da palavra, você compreende a palavra de Deus, você entende os propósitos e os mistérios de Deus na tua vida. Quando você é cheio do Espírito Santo, você recebe o poder de Deus que vai se manifestando na tua vida. E não existe força, não existe barreira do inimigo, não existe poder do inimigo que sobreviva ao poder e à graça de Deus que se manifestam na vida dos filhos de Deus que estão cheios do Espírito Santo. É aquilo que diz lá na palavra de Deus, em Mateus capítulo 16, quando diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus está avançando. Não é a igreja que está acuada, que está escondida, não é a igreja que está ali guardada, se escondendo. A igreja está avançando, a igreja está atacando. É a igreja que está avançando, é a igreja que está ganhando terreno, é a igreja que está reconstruindo. É você que está reconstruindo, é você que está mudando a tua vida, reconstruindo a tua vida. Deus, ele se manifesta na tua vida, Deus se manifesta através da tua vida, Deus age poderosamente na tua vida, creia em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida nesta manhã, que você está sendo cheio do Espírito Santo, que a tua família, a tua casa, que vocês estão sendo cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, que a graça do Senhor está inundando a casa de vocês, transformando a casa de vocês e a vida de vocês. Eu declaro em nome de Jesus que estas 3 portas que nós ministramos nesta manhã, elas estão sendo reconstruídas e restauradas na tua vida. A porta da vigia.
você vigiar e orar, você crer que Deus está cuidando de você, mas você ficar atento e fazendo a tua parte, orando o tempo todo, vigiando o tempo todo. Não deixe o inimigo te enganar mais. Não deixe mais o inimigo mudar a tua história e trazer problemas para a tua vida. Vigie o tempo todo, ore o tempo todo. Faça aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. Vigiem e orem o tempo todo, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não caiam nas armadilhas do inimigo. Estejam vigiando e orando o tempo todo. Sabe? Deus, ele diz para você também nessa manhã, que Deus, ele libertará você, ele livrará você de todas as cadeias e prisões. Não existe nenhuma cadeia e nenhuma prisão que você irá permanecer. Deus irá libertar você de todas as coisas. Eu tenho conversado com uma irmã faz muito tempo, e ela está na igreja já faz alguns anos já. E ela tem uma luta incrível contra o cigarro. E ela sofre muito com isso. E uma dependência do organismo muito grande. E a gente tem obtido vitórias. E essa mulher foi de duas carteiras e meia que ela fumava por dia. Hoje ela fuma, 5, 6 cigarros por semana. 8, parece que ela tinha comentado comigo. Diminuindo. É uma luta diária. Tem algumas circunstâncias que a gente é liberto imediatamente? Tem situações que Deus liberta a gente imediatamente? Tem. Mas tem algumas áreas da vida da gente que é uma luta diária. É um cuidado diário que nós temos que ter. Vigiando e sendo liberto a cada dia. O Espírito Santo de Deus vai nos libertando a cada dia. Tem cadeias e prisões que não é de uma hora para outra. É um tratamento de Deus. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele chega para o Senhor, e ele fala a respeito de uma dificuldade que ele tinha, que ninguém sabe exatamente o que era, ele chamava de espinho na carne, e ele disse que ele foi buscar a Deus para que Deus libertasse ele, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Ou seja, Deus está Existem algumas coisas que Deus faz na nossa vida imediatamente, que Deus nos liberta imediatamente, mas existem algumas coisas que Deus vai trabalhando, que Deus vai lidando, que Deus vai movendo, que Deus vai cuidando na nossa vida, e é um processo. E nós temos que estar na dependência de Deus, crendo que seremos libertos a cada dia, um passo de cada vez. E eu quero, em nome de Jesus, que você seja liberto, e você vai ser, de todas as prisões e cadeias, sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam familiares. Deus te livrará de todas as cadeias, de todas as travas. Deus colocará você em liberdade para que você alcance os sonhos e os projetos que Ele tem para você. E Deus também, Ele te encherá nesta manhã com o Espírito Santo. Deus abençoará a tua vida. Deus irá reconstruir esta porta na tua vida. Quando você orar, diga para Deus: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, Deus, estar pleno com o teu Espírito Santo. Eu quero buscar a tua presença, Deus. Eu quero que a minha casa seja cheia com o teu Espírito. Eu quero, Senhor Deus, que a minha vida seja cheia com o teu Espírito Santo e com o teu poder. A porta das águas. A porta das águas. Que a porta das águas seja reconstruída na tua vida. E que você tenha uma comunhão com o Espírito Santo que você nunca teve até aqui. Uma intensidade, uma aproximação com o Espírito Santo de Deus. Que você tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus e que ele se manifeste de modo poderosíssimo na tua vida, na tua família e na tua casa. Eu profetizo e declaro sobre a tua vida que você está cheio do Espírito Santo e do poder de Deus nesta manhã. Eu ministro sobre a tua vida e eu te abençoo. E eu declaro que a tua casa será a casa do Espírito Santo. Que a tua vida será a morada do Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia diz, que nós somos santuário do Altíssimo. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. Coloca o teu coração e a tua vida no altar do Senhor e creia nesta manhã. Deus está restaurando e abençoando a tua vida em o nome de Jesus. Que Deus abençoe teu coração e todo o teu ser em nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Eu quero colocar diante da tua presença, diante do teu altar, a vida de cada um, Pai, dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus irmãos e irmãs. Eu agradeço, Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos nessa manhã de ouvir essa palavra, de compartilhar sobre o teu amor.
do Senhor nos dar esta visão da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor sempre sabe aquilo que a gente precisa. O Senhor sempre traz a palavra que a gente precisa. E nessa manhã, Deus, eu quero interceder por todos nós. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude, porque nós queremos estar vigiando e orando o tempo todo. Nós queremos orar e vigiar. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Pedimos que o Senhor nos oriente. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja intercedendo por nós, como diz na Tua palavra. Colocamos também, Pai, diante do Senhor, todas as cadeias e prisões que ainda estejam em nós. Nos liberta, Deus. Nos liberta. Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor vá libertando, Deus, cada um que está aqui nessa manhã. Liberta, Senhor Deus, da depressão, liberta da ansiedade, liberta da preocupação. Liberta, Senhor Deus, da angústia, liberta do medo. Liberta, Senhor Deus, do vício. Liberta, Senhor Deus, dos maus hábitos. Liberta, Senhor Deus, das perseguições. Liberta, Senhor Deus, dos sentimentos, dos ressentimentos. Sejam eles quais forem. Que o Senhor liberte nesta manhã, Pai, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que cada um, Senhor Deus, olhe, Senhor Deus, abra a janela, olhe e diga: eu sou livre, eu estou livre. Eu estou livre porque Cristo conquistou liberdade para mim na cruz do Calvário. A obra de Cristo foi completa. Foi por todos os meus pecados. Foi por todos os pecados da humanidade. A obra de Cristo na cruz foi completa. Por isso nós estamos libertos. E declaramos isto nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Traz, Senhor Deus, libertação para a vida, Senhor Deus, de cada um que está aqui. Liberta, Senhor Deus, a tua filha. Liberta, Deus, o teu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloco cada um diante do Senhor, Pai. Liberta da enfermidade. Liberta, Senhor Deus, dos sentimentos. Liberta, Senhor Deus, dos pensamentos. Liberta, Senhor Deus, em nome de Jesus, das más companhias, dos maus costumes. Liberta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Liberta, Senhor Deus, no poder do Teu Espírito Santo. Derrama, Deus, o Teu Espírito Santo sobre este lugar. Derrama o Teu Espírito Santo sobre esta vida, sobre esta casa. Enche, Deus, esta vida com o Teu Espírito Santo e com o Teu poder. Eu clamo e coloco diante do Teu altar. E nesta manhã, nós recebemos o Teu poder e a Tua graça em o nome de Jesus. Enche, Deus, com o Teu poder em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida que você é cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus. Eu declaro sobre a tua vida. E eu vejo, Deus, sobre a vida de todos, Pai. Como, Senhor Deus, que um vaso, um grande vaso, Pai. Uma mão no alto, Senhor Deus, no céu. E um grande vaso. Derramando, Senhor Deus, aspergindo o óleo precioso. O óleo precioso sobre o teu povo. Esta, Senhor Deus, é a imagem que o Senhor coloca na minha mente, Pai. De um enorme vaso. Uma mão grandiosa. Virando esse vaso e derramando óleo sobre a vida do teu povo. Derramando o Espírito Santo sobre a vida do teu povo. Enchendo o teu povo com o teu Espírito nesta manhã. Enche o teu povo com o teu Espírito Santo e com o teu poder. E que cada um seja curado, seja liberto, seja restaurado e tenha pleno entendimento da tua palavra. Eu clamo a ti, Deus. Enche com o teu Espírito Santo. Vá derramando, Senhor Deus, do teu vaso. Vai derramando do teu vaso, Senhor. Até que a gente transborde do teu Espírito Santo e do teu poder. Em o nome de Jesus. Em 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 nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo nesta manhã.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que todas as orações encontrem respostas no teu poder e na tua graça, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com você e com a tua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.